VBA no Excel para iniciantes. Microsoft Visual Basic. Tela de login no Excel com foto. Essa é a tela que vamos estar desenvolvendo a partir da aula de hoje. Essa é a nossa primeira aula. Vamos para a criação do formulário. E primeiramente vamos abrir a pasta que ficou na descrição do vídeo passado para vocês baixarem. Depois de baixada e descompactada a pasta, vai aparecer assim para vocês. Observe que eu deixei o código, certo? Um TXT, e deixei também uma planilha, certo? Para a gente começar ela. E vamos trabalhar com essas imagens. Agora vamos estar adicionando objetos ao formulário. Já com o formulário aberto, vamos clicar aqui em Login e observe que apenas deixei criado um formulário em branco, certo? Mas já com o tamanho que a gente vai trabalhá-lo. Observe também que já foi renomeado a guia dados, a guia usuário e a guia logins, certo? A guia dados vai ser a guia que vai ficar para o usuário. O próprio usuário, certo? Usuário simples. Ele vai ter acesso apenas a essa guia. O administrador vai ter acesso a todas as outras 3 guias, certo? E as demais que você inserir no código. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Feito isso, essa tela aparecerá para você. Vou clicar em exibir, Project Explorer. E observe que eu já tenho as minhas guias aqui renomeadas, dados, usuário e login. E também tem o meu form chamado FRM Login, certo? Conforme você baixou o arquivo, vai estar desse jeito. Vou dar um duplo clique aqui em FRM Login. E no caso, pessoal, a gente vai, por esse mesmo formulário, a gente vai logar e vamos criar novos usuários, certo? Então, para isso, vamos ter que adicionar uma multipage. Lembrando que vamos trabalhar apenas com objetos nativos do Excel, já que eu não quero ter problemas com pessoas que rodem, certo? O projeto em máquinas que não dê suporte. Então, por isso, não vamos trabalhar com controles mais avançados, List View, Progress Bar, Toolbar, certo? Apenas controles nativos. Então, vou aqui em exibir, caixa de ferramentas, vou puxar aqui para o lado, vou fechar aqui a janela do Project e vou adicionar uma multipágina, certo? Observe aqui o controle, multipágina. Clicado sobre ela, vou arrastar para o meu formulário e vou redimensioná-la do tamanho do form. Feito isso, certo? A minha primeira tela vai se chamar login e a segunda vai ser cadastro de usuário, certo? Não é tão importante eu fazer aqui, porque o usuário não vai ter acesso a essas 2 guias, certo? Clicando sobre ela. Mas vamos renomeá-la para a gente ficar mais fácil, certo? Na hora da criação aqui do projeto. Vou clicar com o botão direito, clico em renomear. Aqui vai se chamar login. Vou dar o OK. Vou também clicar sobre a mesma, botão direito, renomear, chamar cadastro. Observe, cadastro. Vou dar o OK e pronto, certo? Já com a minha guia cadastro já aberta, certo, pessoal? Já selecionada, vou clicar com o botão direito sobre ela, Properties, e vou colocar uma imagem de fundo nela, certo? Então eu vou no objeto Picture, vou clicar aqui na caixinha para ser redirecionado. Vou escolher uma pasta aqui no caso. No caso, você recebeu uma pasta, certo? Com essa imagem de fundo que você vai estar adicionando aqui ao projeto. Então o nome da imagem vai ser fundo branco. Observe que ele já me é reconhecido.
Clicar em abrir. Perdoe, acabei incluindo a imagem errada. Vou novamente aqui. Pronto. Vou mudar a minha Picture Sys Mod de clip para Street. Ou seja, vai pegar toda a área, certo? Agora eu vou na minha guia login. E também vou estar adicionando uma imagem a ela, ao fundo, certo? Vou em Picture. Vou primeiro mudar logo a propriedade Picture Sys Mod de clip para Mod Street. Ou seja, vai pegar toda a área dela aqui, vai ser preenchida. Vou agora em Picture. Vou colocar aqui agora a tela. Certo? Então essa vai ser a tela que a gente vai estar trabalhando aqui no projeto. Feito isso, vou pressionar Alt F11. Vou clicar aqui no botão Login, só para ver como é que está a nossa tela, certo? Lembrando que essas guias vão estar desabilitadas para o usuário. Vou fechá-lo. Vou novamente pressionar Alt F11. É o seguinte, feito isso, vou criar agora nossos objetos, certo? Vou fechar aqui a janela do Project e vou exibir caixa de ferramentas. Vou estar adicionando um objeto image. Estou reposicionando aqui, mas fica a seu critério. Se quiser que a tela fique maior, reposicione aqui ao lado direito, certo? Novamente exibir caixa de ferramentas. Vou desmarcar aqui a opção que ficou selecionada, certo, pessoal? Então, quando você adicionar um controle e por acaso ele ainda ficar copiado na memória, você vem e clica aqui na setinha que ele sai da memória, certo? Vou renomear esse controle para PCT Imagem. Imagem 1. Vou estar agora mudando a sua propriedade clip para Street, pois quando eu carregar a imagem quero que esteja redimensionado conforme o tamanho, certo? O seu backstyle vou mudar de opaque para transparente. E o seu border style vou tirar as bordas, certo? Pronto. Observe, é como se não tivesse nenhum controle aqui, certo? Mas observe que quando eu clico, ele me é selecionado. Agora eu vou estar adicionando as minhas text box. Vou novamente exibir caixa de ferramentas. E vou desenhar minha text box aqui dentro dessa imagem, certo, pessoal? Feito isso, vou também estar desenhando na outra. Vou aproveitar e copiá-la. E também vou copiar aqui para debaixo. Vamos só ver como é que está ficando o formulário. Vou executar aqui. E vou fechá-lo novamente. Para que essa text box fique conforme a imagem, vou logo selecionar as três de uma vez, pressionando o Ctrl, clico sobre cada objeto que eu queira e vou mudar aqui o backstyle, certo? De opaque para transparente. E também vou eliminar a sua borda de none para single. Na realidade é ao contrário, pessoal. Vou tirar de single para none. Certo? Então observe que nosso text box também agora está conforme a imagem, certo? Dá impressão ao usuário que ele está clicando dentro da imagem, certo? Lembrando que text box não tem como arredondar os cantos, então para isso que a gente está usando esse truque. Vamos logo renomear nossos objetos. Aqui vai ser o txt underline usuário. Aqui vai se chamar o txt underline senha. E aqui vai se chamar o txt underline status.
é onde vai verificar se o status da pessoa que está logando é administrador ou um simples usuário, certo? Nessas imagens aqui, pessoal, eu não vou adicionar botões porque o botão não vai ficar legal aqui, certo? Então eu vou adicionar labels, certo? Então vai dar a impressão ao usuário que ele vai estar clicando sobre esse botão, que no caso é uma label, certo? Que no caso é a nossa imagem de fundo aqui do formulário. Então eu vou adicionar uma label, que no caso é um rótulo. Vou clicar aqui no A e vou desenhar sobre o botão sair. Vou chamá-la de LBL, mudar sua propriedade name para LBL sair. Vou copiá-la, dar o Ctrl C, Ctrl V. E também vou dar, como já está copiado em memória, apenas o Ctrl V. Agora eu vou mudar também seu name para LBL underline login. E esse para LBL registre, que no caso vai ser quando o usuário quiser registrar um novo, vai clicar sobre ele, sobre esse objeto. Agora basta eu clicar sobre os três objetos, certo? Novamente opaque, deixar como transparente. Observe que já me some. Perdão. Observe que me ficou o caption aqui, certo, pessoal? Então, basta eu selecionar os objetos. Observe que eu já tenho um selecionado. Vou clicar sobre os demais. E a sua propriedade caption eu vou estar apagando. Observe que quando eu cliquei fora do objeto, já não me aparece mais, certo? Mas observe que conforme eu clique, me é selecionado. Vou novamente executá-lo, certo? Vamos só formatar esses text box para ficar com o tamanho padrão. Então, selecionando os três objetos, clicar com o botão direito, clique em propriedades, vou em fonte, vou deixar como regular e vou deixar com o tamanho de 16, certo? Vamos executar aqui nosso projeto só para ver como é que está ficando. Observe que nosso text box não está bem distribuída, certo? Está desaparecendo aqui dentro. Vamos aumentar um pouco o campo, certo? Então vamos fechá-lo novamente. Só ajustar um pouco o seu tamanho. Vamos executar novamente só para ver como é que ficou. Então observe que já está do tamanho padrão, certo? Deixa eu ver como é que está ficando aqui. É o seguinte, pessoal. Esse primeiro objeto aqui, eu vou querer sempre que ele me cadastre com a primeira letra maiúscula, certo? E vou eliminar os espaços. O usuário não vai poder criar um usuário, nem logar depois de criado, claro, com espaçamento, certo? No nome do usuário. Então como é que eu faço isso? Vou fechar o meu formulário. Vou dar um duplo clique aqui sobre o meu objeto, txt usuário. Já vou até copiá-lo logo. Dá um duplo clique sobre ele. No seu evento Changer, vou fechar aqui a janela do project, as propriedades. Vou dizer que meu txt usuário ponto text vai ser igual application ponto work ponto worksheet function no caso,
Vamos ver o que é que erramos aqui. Vou apagá-lo novamente aqui. Ponto. Work. Sheets function. Ponto propename, certo? E vou abrir meu parênteses e vou utilizar a constante trim. A trim elimina o espaçamento entre as palavras, certo, pessoal? Vou dizer que meu objeto txt underline usuário ponto text. Vou ter que fechar o parênteses, certo? E o segundo, conforme abrir a quantidade de parênteses, primeiro e segundo, também vou ter que fechá-lo. Vamos executar pressionando F5. Estou com o Caps Lock desligado. Perdão, vamos ver aqui onde é que foi o erro. Na realidade eu esqueci de colocar o M, certo? Observe que quando eu sair, ele já reconhece, a primeira letra fica maiúscula. Vou novamente pressionar F5. E observe que... Vou tentar dar o espaçamento. Observe que eu estou clicando... Observe que meu cursor aqui está piscando. Estou clicando com minha barrinha de espaço e ele não avança, certo? Então o usuário não vai poder criar um usuário assim se vocês desejar, certo? Mas como a gente está ensinando aqui, o usuário não vai poder criar um usuário deixando espaço, para evitar erros futuros. Vamos esconder os números, certo? Que está aparecendo aqui da minha senha. Fechar meu formulário, clicar com o botão direito sobre ele, sobre a minha text box, propriedades, e vamos procurar a propriedade password char, certo? Esse é o carinha que vai esconder os números que é digitado. O que eu digitar aqui, pessoal, é o que o usuário vai estar visualizando lá, certo? Então eu vou botar o asterisco e conforme ele digita lá, vai sair asterisco, certo? Se eu colocasse o jogo da velha, ia sair jogo da velha. O que você digitar aqui é o que o usuário vai estar visualizando. Esse carinha aqui, o usuário não vai poder modificá-lo, certo? Já vai me carregar conforme for reconhecido o usuário. Então eu vou deixar o seu enable, certo? Que é a propriedade que deixa o objeto como leitura ou como edição, no caso. Observe que ele está como true, porque é possível a edição dele. No caso eu vou deixar como false. O usuário não vai conseguir modificá-lo. Vamos executar. Gleadson. Observe que já me saiu os asteriscos. E observe que quando eu clico sobre o objeto aqui, ó, nem consigo, meu cursor nem consegue redirecioná-lo, certo? Porque é somente leitura. Então quando eu colocar Gleadson, se meu usuário for reconhecido, vai me aparecer uma mensagem aqui abaixo. E aqui meu status já vai me aparecer, certo? Para finalizar essa primeira aula, vamos primeiramente, observe que eu tenho aqui o meu label sair, certo? Como eu vou fechar agora, vou esconder o botão fechar, não vai ter como eu parar não vai ter como eu fechar o formulário, certo? A não ser que eu pare o código. Então, primeiramente, antes de esconder o meu botão fechar do form, vou criar o comando para descarregar esse formulário, certo? Não fechar o Excel, apenas para descarregar o formulário. Então vou dar um duplo clique aqui sobre o meu LBL sair. Unload me, certo? O que é que eu estou dizendo? Unload é descarregar. Me, quando eu coloco o me, pessoal, aqui, ele está entendendo que é correspondente ao formulário. Então eu posso colocar tanto o me, como eu posso vir aqui e botar frm login, certo? Para quem já pratica e programa há mais tempo, vai sempre querer economizar código, certo? Então basta botar o me que ele vai entender, certo, pessoal? Então vamos executar. Vou pressionar aqui sobre o sair e observe que fechou o formulário, certo? Agora vamos esconder esse botãozinho, certo? Do form. Como é que eu faço isso? Vou clicar em exibir, o Project Explorer. Observe que eu já tenho um módulo, certo? Não tem problema, pessoal. Eu já tenho um módulo aqui, não tem problema eu colocar os comandos que vão ser criados agora. O importante é apenas renomeá-lo logo, certo? Então vai se chamar login.
Feito isso, eu vou apenas fechar aqui a minha janela das propriedades e a janela do project para ficar mais fácil o entendimento. E vou descer essa rotina, certo? Porque eu vou agora fazer uma colagem de um código aqui que vai me esconder o comando lá, certo, pessoal? Para fechar o botão, para esconder o botão X do formulário. Voltando aqui, você recebeu um arquivo como esse. Basta você dar um duplo clique sobre ele. É um arquivo txt. E vamos copiar todo esse código, certo? Dá o Ctrl C. E vou dar o Ctrl V. Pronto. Tudo que tiver em verde é comentário, pessoal. O que tiver em azul é próprio do sistema. O que tiver em preto são os códigos digitados por nós. Aqui ele ainda não está escondendo. Agora eu preciso chamar, certo, a rotina para o evento. Observe o nome da rotina, certo? Aqui é adicionado pela gente através do arquivo txt. Remoção de título do formulário e botão fechar. É a sub remove caption, certo? Então basta eu copiá-la, dar o Ctrl C nela e vou no meu formulário, FRM Login, vou dar um duplo clique sobre ele, qualquer parte aqui do formulário. Como eu tenho uma multipage adicionada ao formulário, eu fui redirecionado para a multipage. Então basta eu vir aqui, escolher o userform, nosso userform. Agora foi adicionado o evento click, que é o seu principal evento, e vou mudar para o evento initialize, certo? Que quer dizer o carregamento do formulário, quando for carregado. Então, toda vez que a gente for chamar uma rotina, a gente tem que trabalhar com o comando call, certo? Então, vai ser call, remove caption. Remove o caption de quem? Novamente, vamos utilizar o me, certo, pessoal? E vamos fechar o parênteses. Vamos pressionar F5 e observe que já me foi removido tanto o título, certo? Como o botãozinho fechar. Se eu clicar aqui no sair, descarregou meu formulário. Então, essa foi a nossa primeira aula. E não perca a próxima.